Olá, amigos, amigos vascaínos. Olha, que mole que nós demos, né, rapaz? Eu pensei que o Vasco ia sair de campo hoje goleando o Palmeiras de uns 3 ou 4. O Vasco deu mole no segundo tempo, o Palmeiras empatou o jogo. Então o Vasco entrou em campo com o mesmo time que que venceu o Atlético Mineiro. O Vasco entrou com Léo Jardim, Puma, Robson, Léo, Piton, Jair, Andrei e Rodrigo. Na linha de frente, Peck, Pedro Raul e Alex Teixeira. O Vasco fez o gol aos 28 minutos, através do Pedro Raul, jogador que eu não gosto. E aos 39 fez com o Peck, no primeiro tempo. Aí depois o Palmeiras fez um gol com aquele, não sei o que, Navarro, que foi do Botafogo, que ele troço ruim pra caramba, fez o gol. Eu achei até meio frango do goleiro do Vasco, sabe? Ele foi mal na bola. Aí terminou 2-1 no primeiro tempo, segundo tempo o Palmeiras. Então o Vasco ganhou o primeiro tempo e o Palmeiras ganhou o segundo tempo. Aí empatou de 2-2. Então depois o Vasco no segundo tempo, aí botou Figueiredo, botou Galazzi, que eu não gosto, esse tal de Capasso, zagueiro, também que eu não gosto, esse Marlon Gomes é mais ou menos, e Orediano que até agora não me chamou atenção em nada. Pode até ser que ele tenha queimar minha língua, que até o final do campeonato, que foi o jogador mais caro que o Vasco comprou. Para ficar na reserva. De quem? De juniores do Vasco. Então, para que pegou? Deixava lá onde ele estava. Então, mas comprou. Então, falar sobre o Vasco. O Vasco entrou em campo, entrou bem. O Vasco entrou desconhecendo o Palmeiras. Partiu para cima, o Palmeiras vinha à frente, o Vasco ia à frente, ficou aquele jogo de lá e cá, lá e cá, lá e cá. Ora o Palmeiras melhor, ora o Vasco melhor. E eu peguei assim, esse jogo vai ser jogo de compadre, vai ser 0-0. Aí, Alex Teixeira meteu aquela bola na área, porque o Raul entrou e fez o gol. Aí, pô, beleza, Vasco 1-0. Isso foi aos 28 minutos. 11 minutos depois, o Peck faz aquele gol. O Pedro Raul cabeceou uma bola, o goleiro do Palmeiras deu aquela mata, né, que não era para dar aquela mata, ele era para espalmar mais para o lado, ele espalmou um pouco para o lado, mas um pouco para frente. Aí o Peck, ele é canhoto, aí ele bateu de direita mesmo, a gente que vê, ele meteu o pé, aí fez 2-0, poxa, o Vasco está sobrando em campo agora, beleza, vai acabar o primeiro tempo, 2-0 o Vasco, no segundo o Vasco faz mais 2, aí foi o que eu calculei, né? Aí que nada, esse técnico do Vasco é um retranqueiro pior que Zagallo. Zagallo é um retranqueiro danado, mas esse do Vasco, ele é pior. O Vasco bota 1-0, ele traz o time todo para defesa. Aí fica um massacre em cima, que nem houve com o Atlético Mineiro. O Vasco botou lá, começou a ganhar o jogo, aí o Vasco pegou, botou os 11 na defesa. Deixou o Pedro Raul no meio de campo para não fazer nada e o Atlético jogou sozinho. É igual hoje. Hoje o Vasco começou o segundo tempo, o Palmeiras dominando o Vasco. O Vasco fez o quê? Ficou da linha de meio para trás. Não pode ser assim. Se o Vasco botou 2-0 encarando frente a frente o Palmeiras, por que não pode fazer o restante depois? Não, vamos partir para cima. Quem tem que abrir é o Palmeiras, não somos nós não. Quem está perdendo é o Palmeiras, 2-0. Então vamos para cima. Aí o Vasco pegou, recuou, o Palmeiras meteu 1. Aí ficou 2-1. Aí o Vasco segundo tempo, o Vasco abriu. Não é dizer que o Vasco jogou ruim. O Vasco, hoje, o segundo tempo, jogou melhor que contra o Atlético Mineiro no segundo tempo. Mas o Vasco podia fazer assim, ao invés de recuar o time, não deixar conforme estava, todo mundo avançado, a defesa marcando bem o meio de campo e encarar o Palmeiras de frente a frente, conforme o Vasco estava encarando. Se o começo foi assim, o Vasco fez 2-0, por que tem que recuar? Então eu acho que esse técnico do Vasco tem que sair do Vasco, ele é muito ruim. Ele está certo, ele parte dele boa, mas ele pode ser legal, pode ser um cara bacana, etc. Mas ele com esse negócio de recuar o time é horrível. E depois ele tira o jogador do Vasco e bota tal de Galazzi. Galazzi é jogador para Vasco, o cara tem que jogar na Madureira, lá no Boa Vista, é o lugar dele, vai ficar no Vasco. O Vasco pegou esse tal de Orediano,
o jogador mais caro que o Vasco comprou até agora, para não fazer nada. Ele é reserva de um júnior no Vasco. Aí depois para a história de Capácio, esse zagueiro. Ou ele é expulso, ou ele faz falta ou faz gol contra. Então é um jogador que diz que ele é muito bom. A primeira partida que ele fez pelo Vasco, ele jogou bem pra caramba. Depois parece que ele achou que já era o rei da área, aí começou a dar mole. Todo jogo ele dá mole, todo jogo ele dá mole. Hoje eu não reparei bem se ele deu mole. Não deu mole não, hoje não foi ele não. Então, quer dizer que o Figueiredo, ele é aqui de Niterói, do outro lado da ponte, né? Então o Figueiredo, quando ele subiu dos juniores para o time principal, ele veio bem pra caramba. Agora parece que ele estrelou um pouco. Ele começou a jogar com um pé na grama e o outro no ovo. Então ele fica pisando um lado no ovo, outro lado na grama. Então ele não é mais aquele mesmo jogador, ele tinha que jogar com os dois pés na grama, não pé em ovo. Então ele joga agora com o pé no ovo, outro na grama. Então ele tinha, o Figueiredo quando começou no Vasco, no time principal, ele tinha uma arrancada boa pra caramba, ele chutava muito bem de fora da área. Quantos gols ele fez de fora da área? Agora não, agora tu chuta uma bola, não tem mais arrancada e quando dá, perde. Então, quer dizer que ele tá meio fora de forma, ou mascarado. Acredito mais que esteja mascarado, sabe? Aí o Peck andou meio mascaradozinho também um pouco, mas depois ele melhorou, hoje em dia ele está bem. Então, para mim, o Pumita jogou bola pra caramba. É o Puma, né? Jogou bola pra caramba. Mas o jogador que hoje eu mais gostei no Vasco não foi as pessoas que fizeram. Um fez o gol, o outro não. Então, para mim, os dois melhores jogadores do Vasco em campo hoje. Do lado do Palmeiras, eu não olhei quem foi o melhor. Mas do Vasco, o melhor para mim hoje foi o Piton e o Peck. Foram os dois melhores jogadores do Vasco para mim hoje. Pode ser que tenha alguém aí que acha que teve outro. Como é que é? Cada um tem uma maneira de pensar. Eu tenho que concordar com as pessoas e a pessoa concordar comigo. Eu gostei do Piton e do Peck. Para mim foram os dois melhores. Agora teve gente aí que gostou de Alex Teixeira, de Pedro Raul, etc. Então, não é porque para mim o jogador fez gol que ele é o melhor jogador em campo. Vamos supor assim, eu fico parado na área, o cara cruzou, eu cabecei gol. O cara vem e joga, eu chuto gol. Eu faço 4 gols na partida, mas eu não fiz nada na partida além do gol. Eu fui o melhor em campo? Não. O melhor é aquele que corre, que lança. Esse sim, esse tem o melhor ali. Mas aquele que poste, que fica parado lá só chutando e cabeceando, ele pode fazer 4 gols, que não é o melhor em campo. Para mim, tem gente que pensa assim, né? O melhor em campo é fulano, fez 4 gols. Eu não penso assim, não. Eu penso em quem deu assistência a ele. O cara que correu atrás, que lutou, driblou, foi driblado, tudo. Aí lançou a bola para ele, pegou, fez o gol. Esse, para mim, é o melhor jogador. Então, para mim, hoje, foi o Piton e o Peck, tá? Os dois melhores para mim. Não é dizer que o restante foi mal, não foi mal. Mas esses dois, para mim, se destacou um pouco mais, tá? Então, o Alex Teixeira foi bem, esse Léo, zagueiro, foi bem, o Puma... o Vasco é todo bem. Teve assim, que ele foi muito bem, é o principal, que é o Pedro Raul. Fez o gol, só o gol, mais nada, tá? Então, tem aquela cabeçada que surgiu o segundo gol, mais nada. Então ele fica ali só todo em pezinho, todo durinho, não se suja, não fica suado, nada, do jeito que ele entra, ele sai, todo limpinho, sem cheiro nenhum de suor. Então, aí o restante foi bom, o goleiro foi bem do Vasco. Então, mas o destaque para mim, se eu tivesse que dar assim, um troféu, os dois, assim, os dois foram melhor, mas para me dar um troféu, eu daria ao Peck, além dele está entre os dois melhores para mim, ele ainda fez um gol, entendeu? Então eu daria o troféu para o Peck. Então isso é a minha análise do jogo. É porque o Palmeiras, a gente não pode. O Palmeiras, Atlético Mineiro, tosse. O Palmeiras, Atlético Mineiro são time grande. É um time grande. O Vasco está começando a crescer agora. Ele estava na segunda divisão, aí subiu,
né, no acesso, subiu, e agora está reforçando um pouquinho de um lado do outro, está melhorando. O Vasco não está bom ainda não, mas em vista do ano passado, ele está ótimo. Isso em relação ao ano passado. Agora não vamos concordar que o Vasco tem no Rio de Janeiro o melhor time, para mim é o Fluminense. É o melhor time no Rio de Janeiro, para mim, no momento é o Fluminense. O Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, a Molamara também não é ruim. Tem mais nome do que tem muita coisinha ruim lá também. Jogadores bons ali tem alguns só. O resto é tudo igual ao time do Vasco. Então, então tem vários jogadores, vários times que podem ser campeão, sabe? E quem sabe se o Vasco não poderá chegar lá? Difícil pra caramba. O campeonato está começando agora, o Vasco está em terceiro lugar. Se ele ganhasse hoje, ele ia para ficar lá em cima, disputando com o Fluminense. O Fluminense está com, se não me engano, o Fluminense está com... O Vasco está com 6 pontos, o Fluminense. O Vasco, se ganhar também, fica para 6 pontos. Aí ia decidir primeiro lugar e segundo quem tivesse mais gols. Aí eu não sei quem tem mais gols, se é o Vasco ou o Fluminense, eu não sei. Então o Vasco ficaria em segundo, se for em segundo, o Vasco vence. Então a terceiro tá bom. O time que o Vasco tem, está em terceiro lugar, tá ótimo, cara. Porque tem tantos times na frente aí bom, que já perderam. Hoje o Flamengo perdeu de 2-1. Então, e era para ser demais. Aquele segundo gol do Flamengo era para ser pênalti. O juiz deu a lei da vantagem e o cara fez o gol. E se o cara não fizesse o gol, o juiz ia dar pênalti? Eu acho que não. Tá? Então é a minha maneira de ver as coisas. Eu vi um pouco do jogo do Flamengo, não vi todo. Então agora voltar a falar do Vasco. O Vasco tem aqui, eu acho que o Vasco tem que fazer comprar mais um jogador ali, assim, um meio de campo. Um meio de campo, assim, de peso que eu falo, não é porque ele seja pesado, não. Ele pode ser magro, mas de peso em relação ao futebol. Aquele jogador de meio de campo que ele olha o jogo todo. Esse Alex Teixeira, ele não é dizer que ele é ruim, não. Mas ele não é o jogador que o Vasco precisa no meio de campo. Não é. Então, o Vasco tem que arranjar ali o menino bom da base do Vasco, está o Rodrigo. Esse Rodrigo não perde mais a boca dele já segura. Agora o Vasco pegou agora um jogador do Santos, que é terceiro reserva do Santos. E pegou outro também, eu não sei nem de onde veio, um argentino, que o Vasco pegou, nem lembro o nome dele. Pegou, não sei se é do Santos, não sei de quem que é, pegou. Se ele estava lá, para mim, o meu modo de ver, tá? Cada um tem uma maneira de pensar. A minha maneira de ver as coisas. Jogador emprestado, para mim, é jogador comum. Alguma vez o Flamengo emprestou Adílio, Andrade, Zico, essa turma, Zanata, não emprestou ninguém, Bebeto. O Vasco emprestou Edmundo, Romário, Roberto Dinamite, essa turma, não emprestou. Então, o Santos, quando tinha aquele timaço, emprestou alguém? Não emprestou. Então, o jogador que é emprestado, quando é da base, tudo bem, ele é emprestado para pegar a base em outro clube, aí eu até concordo. Mas o jogador já feito, profissional de 20 e poucos anos, 26, 27 anos, vir emprestado para um time, aí a não ser também assim, às vezes um time estrangeiro compra um jogador aqui do Brasil e ele não pode jogar lá que está fora da janela. Ele pega emprestado um jogador aqui do Brasil. Então, ele não foi emprestado porque o time não quer ele, é porque ele não pôde jogar no outro. Então ele é emprestado para poder completar o tempo da janela, tá? Então agora, o Santos emprestou 2 jogadores do Vasco, ele é terceiro reserva, nem na reserva ficava. O Vasco pegou essas carangadas, tá? Aí botou lá para quê? Para engordar a folha de pagamento. O Vasco tinha que mandar uma porção embora. Então, mas tem uma porção ali que tem que ir embora. Então, de Vinícius, mas não sei quem lá, tem que ir embora, todo mundo embora. Acabou o contrato, não reforma não, vai embora. É jogador que não vale 100 mil. Então, manda embora. Aí o Vasco pegou, esse Galarza foi emprestado uma vez, voltou. O time não quis.
Aí voltou. Então, eu acho que o Vasco está com time. Precisa de um time para o lugar de Alex Teixeira e um centroavante melhor que o Pedro Raul. Que para mim, o Pedro Raul não é jogador para o Vasco. E também, assim, o Andrei Santos vai embora. O Vasco tem que arranjar um cara para o lugar dele. Então, quer dizer que tem o Jair, tem o Andrei e tem o Rodrigo. Esses três são bons. Então, quer dizer que o Andrei, ele vai sair agora para a seleção. Quando acabar a seleção, ele vai embora para o... Como é mesmo? Acho que é o Chelsea, parece, que comprou ele. Então, ele tem que ir embora. Aí o Vasco vai ficar... É o caso do empréstimo do Andrei. O Chelsea comprou, aí não pode jogar e deixou emprestado com o Vasco. Isso não é porque o time não quer ele, é porque lá houve um problema lá, então ele ficou no Vasco, entendeu? Então, quer dizer que eu acho que o Vasco tem que comprar mais umas peças ali para tirar uns 2 ou 3 desse time e botar um reforço legal. Mas comprar melhor do que esses que estão lá. Comprar igual ou pior, é melhor deixar o que tem lá. Reserva para dos juniores. Para os juniores com uma função lá de 18, 19 anos, 20, está doido para aparecer, bota essa garotada para correr. Tá bom, amigos? Então, o Vasco empatou 2-2, primeiro gol de Pedro Raul, aos 28 minutos, de Peck aos 39. E o Santos não marquei o horário que ele marcou, quem marcou foi o tal de Soque Navarro, e o outro não sei de quem foi. Então, tudo bem? Então, até o próximo vídeo e esperamos que o Vasco vença, tá bom? Então, tchau. Continuamos invicto. Fique com Deus, tchau. E não esqueça de dar aquele like, se inscrever no meu canal e ativar o sininho das notificações, tá bom? Estou precisando muito.